Humanistas, cientistas, naturalistas e religiosos, o que estes grupos têm em comum? Cada um deles tem algo a falar acerca desta pandemia que estamos enfrentando. Mas, no fim, qual destes grupos estará certo? Não sabemos, é um problema muito complexo. Mas o que devemos entender é que o nosso Deus não está indiferente com relação ao que está acontecendo. Queremos agradecer a todos os queridos irmãos e amigos inscritos no nosso canal. Atingimos a marca de 100 inscritos e você é parte disso e queremos agradecer a você que se inscreveu no nosso canal. Agora, deixe o seu like aqui, ajuda bastante, e também comente o que você tem entendido e aprendido nesta pandemia com relação também à palavra de Deus. Deixe seu comentário aqui para nós interagirmos, é muito importante. Hoje nós iremos falar de uma carta de Deus em meio à crise. Uma carta que quem ditou a carta foi o próprio Deus ao coração e aos ouvidos do profeta Jeremias. O texto para nossa reflexão está no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29. Meditemos nos versículos de número 10 ao versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhe fiz, e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Versículo 12. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim, em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Verso 14. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei, e os reunirei de todas as nações para as quais os enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Em tempos de crise, de pandemia, nós não devemos ir por qualquer caminho, mas sempre devemos nos voltar para um terreno sólido da palavra de Deus, vermos como o nosso Deus falou ao longo das Escrituras Sagradas e vermos quais são os direcionamentos de Deus para os períodos de grande crise espiritual e material. Por que uma carta? Nesta ocasião do capítulo 29, Jeremias estava detido em Israel, não poderia ir até aquele momento para as regiões de Babilônia, onde todo Israel, anciões, sacerdotes e profetas já estavam lá exilados. O Senhor precisava falar ao seu povo. A nação de Israel cativa estava ansiosa por ouvir uma palavra de Deus, não palavras falsas naqueles momentos. É interessante que sempre nos momentos de grande adversidade levantam profetas em nome do Senhor. Profetas para dizer que a aprovação vai demorar pouco ou que vai demorar muito, mas nesses casos não são direcionados por Deus. Naquele período, o único homem de Deus que tinha uma palavra profética para deixar para Israel era o servo de Deus, Jeremias. Sabido disso, o nosso Deus inspira o seu santo profeta a escrever uma carta. Essa carta é ditada pelo próprio Deus e todo o conselho que existe nesta carta é o conselho que o Senhor Deus nos dá nos períodos de adversidade, nos períodos de incompreensão, em períodos de incertezas. Como Jeremias estava detido e não poderia falar diretamente ao povo de Israel cativo, o Senhor inspirou seu servo para escrever uma carta. Em primeiro lugar, o que vemos nesta carta como um conselho expresso de Deus é que ele narra na sua carta que ele tem um controle soberano sobre esta adversidade que o povo israelita estava passando, a saber, o cativeiro babilônico que duraria 70 anos. Algo também interessante com relação a essa duração é que foi o próprio Deus que deu prazo para esta provação acabar. Embora não tenhamos acesso ao período em que as provações irão acabar, podemos descansar que o nosso Deus sabe sim o momento de início, meio e fim de qualquer provação que venha sobre nossa vida. Muitas vezes, provações inadministráveis, provações que para o nosso entendimento não há como ter saída, podemos descansar no Senhor, que o Senhor tem a saída,
tem a solução e sabe quando vai acabar estas adversidades. O Senhor deixou claro nesta carta do capítulo 29 de Jeremias que o seu conselho soberano, que a sua grande soberania e os seus propósitos estavam acima e o Senhor tinha o controle desta provação. Quando o nosso Senhor fala por boca do profeta Jeremias dizendo: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. A expressão hebraica para esta palavra pensamento é a palavra mashabad, que quer dizer o seguinte: pensamento, ideia, plano, propósito, intenção. É o próprio Deus que está dizendo em meio a esse período de provação que Israel estava passando: eu sei o intento, a intenção de permitir determinada coisa. O salmista no Salmo 33, versículo 11 nos diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Os propósitos de Deus, os pensamentos de Deus serão bem executados sempre. O Senhor sabe porque permite cada provação. É claro que devemos ter cuidado. Não podemos falar no nome do Senhor sem termos a autorização. Mas, como crentes, devemos acreditar ou não que existe um governo soberano de Deus nesta terra. O que você acha? Que uma provação que atinge a terra com essa magnitude, será que Deus não está a par do que está acontecendo? A resposta é sim. O nosso Deus é soberano, Ele sabe de tudo o que acontece nessa terra. Até o mal o Senhor permite para atingir os seus propósitos. Também devemos descansar sobre esse governo soberano de Deus em meio às adversidades. Sabe por quê? Porque Ele também leva em conta os anseios do nosso coração. O próprio Senhor diz neste versículo de número 11: para lhes dar o futuro pelo qual vocês anseiam. Veja que coisa maravilhosa! Em meio às adversidades que o Senhor nos permite passar, Ele também vai levar em conta os anseios, as expectativas que nutrimos dentro do nosso coração. O Senhor sabe que o nosso coração, a nossa alma, sempre quer repousar em pastos tranquilos, em águas que não são turbulentas. O Senhor sabe e leva em conta o desejo do nosso coração. O nosso Deus é fiel às suas alianças e sabe sim o que estamos passando e o desejo do nosso coração. O governo de Deus não é um governo tirano, é um governo soberano, mas que também leva em conta a nossa debilidade, a nossa fragilidade. Ele sabe, como diz nas Escrituras, que somos pó. O Senhor leva em conta os desejos do nosso coração, mas acima do nosso coração e dos nossos planos está o plano maior de Deus, os desígnios de Deus que não podem ser impedidos. Em segundo lugar, o que o Senhor nos orienta nesta carta da adversidade é que Ele nos oferece um caminho, uma forma de nos situarmos e nos encontrarmos em meio às adversidades. O Senhor não nos abandona, Ele é fiel às suas promessas e suas alianças. O Senhor não nos deixa à deriva, à mercê do tempo. O Senhor, nesta carta, deixou claro para Israel que não merecia o cuidado de Deus, mas o Senhor deixou claro que seria encontrado por eles. Veja o que o Senhor diz no versículo 12. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. O coração quebrantado e contrito o Senhor nunca rejeitará. Que alegria em sabermos que nos momentos de adversidade, nos momentos muitas vezes incompreensíveis, o Senhor nos dá a receita certa para o encontrarmos no período de adversidade. O Senhor diz: eu vou ser achado por vocês quando vocês orarem a mim de todo o coração. O que atrai a verdadeira presença de Deus é um coração sincero. Agora, o que repele o coração e as bênçãos de Deus será sempre um espírito altivo. Aquelas pessoas que não concordam com o trabalhar de Deus, as pessoas que questionam e apontam erros em Deus, essas pessoas nunca o encontrarão como um refúgio, como uma fortaleza em períodos de adversidade. E que maravilha! O Senhor nos prova, mas também nos dá escape. Esse período de pandemia que estamos passando, tão conflitante, mas o Senhor tem dado escape para cada um de nós nos refugiarmos, nos alimentarmos, encontrarmos verdadeiro abrigo no Senhor. Entendemos também quando o Senhor fala na sua grandiosa palavra: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Ora, se podemos encontrar o Senhor,
É uma grande verdade que Ele, em primeiro lugar, pode nos deixar acessível a Ele. Que maravilha! A prova pode ser grande como for, mas o Senhor está acessível a mim e a você. Nós podemos encontrar o Senhor em períodos de adversidade. Podemos encontrá-lo, ainda que a noite escura seja. Embora nós não possamos encontrar um vislumbre de uma felicidade, de uma vitória no futuro, que possamos descansar no Senhor se estamos passando por noites escuras. Pois o salmista Davi disse no Salmo 23, versículo 4: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não temerei, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Devemos crer que o Senhor de fato é o nosso pastor, o nosso guia, aquele que cuida de nós. E ainda que nós possamos passar por vales de sombra de morte, o Senhor está conosco. Ainda que estejamos sem enxergar, existe um pastor que está nos conduzindo nesses períodos de adversidade. Algo também importantíssimo é que ainda que as ondas nessas adversidades tentam submergir nossa fé, o Senhor promete estar conosco nesses momentos. Momento de pandemia, de incerteza, de insegurança, mas nestas provações, creia nisso, o Senhor pode ser encontrado por nós. Nós encontramos o Senhor ainda que estejamos passando por turvas ondas. O servo do Senhor Isaías profetizou dizendo: quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Veja que maravilha! Isto está acessível a mim e a você. Podemos encontrar um Deus que passa por essas adversidades conosco. Até mesmo quando a dor é experimentada, pois sabemos que nesses momentos, tal como Israel estava passando, ser tirado da sua terra natal, passar por um exílio, perder sua identidade nacional, estar distante da presença de Deus com relação ao templo, estar em um mundo totalmente diferente, com incertezas no coração, o Senhor sabe do que estamos passando, mas ainda que passamos por problemas como esses, a palavra do Senhor nos garante que ainda que sintamos as dores, o Senhor está conosco. O salmista diz no Salmo 91, versículo 15, Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. O Senhor não nos deixa só, promete-nos passar pelas angústias conosco. O Espírito Santo, como profetizou Paulo em Romanos capítulo 8, está conosco, intercede por nós, segura a nossa vida, estar junto de nós, ser encontrado por nós. Esta é a promessa de Deus. Que terrível é passar por uma provação, por uma luta, sem ter a certeza que estamos refugiados e estamos debaixo do governo soberano de Deus. A palavra do Senhor nos garante em Mateus capítulo 28, versículo 20, e lembrem-se disto, o Senhor nos disse: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Os períodos podem ser de fato muito angustiantes, problemáticos, mas creia nisso. Há um governo soberano de Deus, há um plano de Deus para tudo. O Senhor leva em conta a nossa consideração. O Senhor também tem sempre uma forma de nos situarmos, nos colocar em terreno firme em meio às adversidades. Eu me lembro de um tempo em que fui acidentado na porta do colégio, naqueles períodos em que se formavam filas para entrar nos colégios. Eu corri para entrar e alguém me empurrou. Eu caí com o queixo no meio-fio. Aquele momento foi terrível para mim. Quebrei o queixo, não tinha ninguém ali, tinha ido sozinho para a escola, mas rapidamente aquela dor tornou-se irresistível e encontrei paz no meu coração porque rapidamente o meu pai chegou naquele momento para me levar para o hospital, para me conduzir para os melhores lugares para um problema tão grande que acabei contraindo. Naquele momento, meu pai me levou para o hospital. Quando cheguei na mesa de cirurgia, aplicaram as injeções em mim. Quando olhei para o lado, estava meu pai. Quando olhei para o outro, estava o médico. E eu pude confiar, pois o meu pai me levou para o melhor lugar, embora o momento fosse difícil. Embora a dor estivesse de fato no meu queixo, estivesse passando por aquela provação, o meu pai estava comigo. Eu fui conduzido para um melhor lugar. O meu pai estaria comigo e passaria por aquela adversidade junto de mim.
Assim nós devemos confiar no Senhor. As dores acontecem, as aflições nós não podemos fugir. Iremos passar por tantas coisas, pandemias, mortes, choro, doenças. Não é a última provação, nem tampouco é a primeira. Iremos passar por tantas coisas, mas que nós possamos nos apoiar nas promessas de Deus, nas bênçãos de Deus sobre nossas vidas. O Senhor está conosco, nos garante estar conosco nas angústias, nas adversidades. Confie no plano soberano de Deus. Paulo disse em Romanos capítulo 15, versículo 4, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esta carta o Senhor escreveu aqui em Jeremias capítulo 29. O Senhor ditou, o profeta Jeremias escreveu, enviou para os exilados, mas esta carta continua vigente até hoje, para eu e você entendermos que há um governo de Deus, que há um controle de Deus. O Senhor entende o que estamos passando, mas o Senhor também nos dá escape, nos ensina a o encontrá-lo nestes momentos de adversidade. Descanse no Senhor, que não venhamos nos deter sobre culpados, quem está certo, quem está errado, como surgiu essa adversidade, eu tenho certeza. Isso só está aí, porque o Senhor permite. Isto tem também um prazo de validade, até o Senhor querer que este problema cesse. O que devemos fazer é confiar no Senhor, nos refugiarmos no terreno seguro da Sua palavra e entendermos os desígnios de Deus para esses períodos de adversidade. Quero agradecer a todos os queridos irmãos e amigos. Não deixe de curtir este vídeo, comentar aqui embaixo, como falei no início, e também compartilhar. É uma alegria poder estar pregando, trazendo a palavra de Deus para uma plataforma como essa. Então que o Senhor abençoe sua vida, esteja orando, esteja apresentando este período, porque o Senhor sabe porque permite as adversidades acontecerem no mundo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.